Vocês sabiam que a célula consegue aprisionar moléculas de glicose que vêm da nossa alimentação? É isso mesmo, as glicoses caem na corrente sanguínea e precisam chegar até as células. Nas células existem transportadores receptores para essa glicose, como exemplo a GLUT4, que nada mais é do que proteína. São proteínas transmembranares, ou seja, elas ficam de um lado ao outro da membrana plasmática, permitindo o transporte de moléculas de glicose. Uma vez que essa glicose entra então na célula, elas poderiam sair novamente para o meio extracelular, para a corrente sanguínea. Como a célula precisa dessa glicose para realizar várias atividades, quando a glicose entra, imediatamente a célula incorpora um grupo fosfato no carbono de número 6 da glicose, transformando ela então na glicose 6-fosfato. O grupo fosfato em meio intracelular possui cargas negativas. Compostos com carga não conseguem atravessar a membrana plasmática, que é um composto lipídico, um composto apolar. Quanto mais polar e quanto mais a presença de cargas, menos esse composto consegue atravessar novamente, ficando preso a essa célula para que ela possa utilizar então a glicose como, por exemplo, para produzir energia na forma de ATP. Se você quer aprender bioquímica, química orgânica e áreas afins, vem comigo, eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Nós estamos na segunda aula a respeito do metabolismo anaeróbico. O que significa isso? Esse processo ocorre fora da mitocôndria, no citoplasma, e independe da presença ou não de oxigênio. Se nós tivermos a presença de mitocôndria e oxigênio, vai haver a respiração aeróbica completa, envolvendo duas outras etapas, que é o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Células que não possuem mitocôndria ou que não estão recebendo oxigênio de forma adequada, continuam produzindo energia na forma de ATP por meio da via glicolítica ou glicólise, que é a quebra de uma molécula de glicose, gerando ao final duas moléculas de piruvato, ou também chamado de ácido pirúvico. Na primeira aula desse momento, eu expliquei para vocês as importâncias, coisas evidentes que ocorrem na via glicolítica que nós não podemos esquecer. A via glicolítica e o ciclo de Krebs e o processo de respiração, ele foi obtido meio que ao acaso. Os bioquímicos, os cientistas, quando foram descobrindo os processos celulares, começaram a tentar buscar soluções para alguns problemas que eles possuíam na época, como, por exemplo, o processo fermentativo. Nessa obtenção de processos melhores, melhorados, eles acabaram descobrindo algumas rotas metabólicas, algumas reações químicas que eles nem sabiam que existiam. Por isso, nós conhecemos a respiração aeróbica e o processo de fermentação tão bem quanto hoje em dia. Para a gente começar, então, a respeito da via glicolítica, eu disse para vocês que na segunda aula eu traria as 10 reações enzimáticas com o nome das enzimas e o que está acontecendo da glicose até a transformação em piruvato. Tudo bem? Se essa aula chegou até você de alguma forma e está te ajudando, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Bom, olha só. Então, a glicólise, lise significa quebra e glicos significa carboidrato, açúcar, glicose. Então, nós estamos lidando aqui com a quebra da molécula de glicose, com a quebra de carboidratos, com o objetivo de gerar energia na forma de ATP. As rotas metabólicas, elas estão todas intrincadas, elas estão interligadas.
E o que vai direcionar aí uma rota metabólica em detrimento da outra em algum momento é a necessidade celular. Então, quando a glicose chega dentro de uma célula, se essa célula está precisando de energia, a primeira coisa que essa célula fará é a produção de ATP, para que ela possa continuar a realizar as atividades que ela necessita. Sem energia, sem ATP, a célula não produz proteínas, não sofre mitose, não consegue duplicar o seu material genético, não consegue realizar movimentos intracelulares que são necessários e assim por diante. Então, a primeira coisa que a célula fará com a glicose, se ela estiver sem energia ou com pouca energia, é a produção de ATP. Então, veja bem, como eu disse na introdução dessa aula, assim que a glicose entra por meio de transportadores membranares, de transportadores da membrana plasmática, que são proteínas, ela precisa ficar aprisionada à célula, porque senão a glicose poderia retornar para o meio extracelular para a corrente sanguínea. A primeira coisa, então, que a célula faz, independente se ela vai seguir a rota da glicólise ou não, é inserir um grupo fosfato no carbono de número 6 da glicose. A glicose é um carboidrato denominado de hexose. Ela possui 6 átomos de carbono. Então, veja bem, a glicose cíclica, porque no meio intracelular, no meio aquoso, ela tem esse comportamento cíclico. Ela vai sofrer a ação, então, de uma enzima denominada de hexocinase ou hexoquinase. E nós já entendemos, né, que todas as vezes que tem sinase ou quinase no nome é indicativo de transferência de grupo fosfato. Então, essa enzima, juntamente com o magnésio é um cofator necessário para essa enzima, para o funcionamento dessa enzima, pega um grupo fosfato, o terceiro grupo fosfato do ATP, que já estava na célula, que tinha sido produzido em processos anteriores, e transfere esse grupo fosfato para o carbono de número 6 da glicose, transformando o ATP em ADP, adenosina trifosfato, adenosina difosfato. Nós já estudamos bastante sobre essas transformações na bioenergética e na primeira aula do metabolismo anaeróbico. Tudo bem? Olha aqui o que aconteceu então. A glicose agora está fosforilada. Ela era glicose livre, agora ela se transformou em glicose 6-fosfato. Eu representei o fosfato, né, pelo átomo de fósforo, pelo P, circulado. Não se esqueçam, pessoal, que o grupo fosfato, isso aqui é uma representação didática, para não ficar tendo que explicar todas as vezes. Mas o grupo fosfato, na verdade, ele tem essa estrutura química. É o fósforo ligado a 4 átomos de oxigênio e um desses oxigênios tem um hidrogênio ligado. Reparem que esses 2 oxigênios, eles perdem os seus prótons, eles perdem o seu hidrogênio. Consequentemente, eles ficam com carga negativa em meio intracelular. Por isso que, a partir do momento que a glicose ficou fosforilada, ela não consegue mais fazer o transporte inverso, saindo desta célula, ou seja, ela ficou aprisionada. Tudo bem? A glicose 6-fosfato, ela não tem como única via metabólica a formação de ATP. A glicose 6-fosfato tem outras rotas metabólicas que ela pode seguir adiante. E nós vamos estudar todas elas de forma individual e aos poucos. Mas pensando na via de produção de energia, essa foi a primeira reação. E observem que o ΔG livre padrão dessa reação é altamente exergônico, menos 16,7 kJ por mol, ou seja, libera uma quantidade de caloria enorme, permitindo com que as reações subsequentes aconteçam. Então veja bem, quando o grupo fosfato é retirado de uma molécula química, a liberação desse grupo fosfato libera uma quantidade de energia muito grande. É por isso que o ATP é utilizado como moeda energética pela célula.
a retirada desse grupo fosfato, e nós já discutimos isso na bioenergética, libera energia livre na forma de calorias. E aqui está a representação da quantidade de energia livre que é liberada após esse processo. Tudo bem? Então reparem que no primeiro momento teve gasto de energia pela célula. Para que a célula aprisione a glicose dentro dela, teve que haver aqui a quebra de uma molécula de ATP, né, de um grupo fosfato. Tudo bem? A segunda reação, eu coloquei aqui um produto da primeira reação agora como substrato. Nós já vimos isso também na aula de enzimas. A glicose 6-fosfato agora é o substrato da segunda enzima, que é a fosfoequizose isomerase. O que a fosfoequizose isomerase faz? Transforma a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Tanto a glicose quanto a frutose são equisoses, possuem 6 átomos de carbono. A diferença é que a glicose é um aldeído, enquanto que a frutose é uma cetona. Nós já estudamos isso na parte de carboidratos, estrutura e função. Tudo bem? Por que a glicose 6-fosfato precisou ser transformada em frutose 6-fosfato? Porque agora repare que o carbono 1 ele fazia parte do ciclo e não era possível, quimicamente falando, introduzir mais um grupo fosfato na molécula de glicose. Já a frutose, vejam bem aqui, o carbono de número 1 agora na frutose, ele está do lado de fora do ciclo. A frutose tem um ciclo de apenas 5 átomos, enquanto que aqui na glicose eram de 6 átomos. Agora, com esse carbono número 1 e a hidroxila exposta, é possível que haja a inserção de um grupo fosfato aqui. E é o que precisa acontecer. As moléculas energéticas que são geradas a partir da glicose precisam de 2 grupos fosfato. E nós vamos entendendo aos poucos por que isso acontece. Para a gente inserir o segundo grupo fosfato, na glicose, quimicamente não seria possível. Já na frutose 6-fosfato, isso ocorre. Então, a segunda reação é uma preparação para a reação 3. Feito por essa enzima que eu já disse, ela também precisa do cofator magnésio, ou seja, se tem pouco magnésio na célula ou falta do magnésio, essas reações todas estão comprometidas. São cofatores e coenzimas, que na maioria das vezes são vitaminas, eles participam de processos metabólicos, participam da ação das enzimas. Quando eles estão ligados, a reação acontece. Quando eles estão desligados, a reação não acontece. Tudo bem? Bom, produzimos a frutose 6-fosfato, que agora é o substrato da reação 3. A frutose 6-fosfato, assim como a glicose 6-fosfato, pode seguir outras vias metabólicas, a depender da necessidade dessa célula. Na reação 3, tem bastante eventos importantes para a gente. Agora, a frutose 6-fosfato recebe a ação da enzima fosfofrutossinase ou fosfofrutoquinase. Apareceu sinase no nome, significa que tem transferência de grupo fosfato. A frutose 6-fosfato, então, ganha, recebe um grupo fosfato do ATP e é transformada na frutose 1,6-bisfosfato. Olha só, um grupo fosfato agora no carbono de número 1 e o grupo fosfato que já estava no carbono de número 6. 2 grupos fosfato inseridos na molécula da reação enzimática 3. A fosfofrutossinase ela é conhecida como PFK1, porque existe a PFK2 em uma outra rota metabólica que nós estudaremos. Tudo bem? A PFK1 é uma enzima que tem regulação alostérica. Ela faz o principal controle da via glicolítica. O que significa isso? Se a célula está com pouco ATP e excesso de ADP, excesso de AMP, essa enzima vai estar ativada
E uma vez que a frutose 1,6-bisfosfato foi produzida, ela não consegue desviar mais a rota metabólica. A partir do momento que esse produto foi formado, agora sim, a formação de ATP é obrigatória, ela irá acontecer. Entretanto, se essa célula está com muito ATP, se está com excesso de energia, não está precisando, ela vai ter uma inibição alostérica momentânea, essa enzima, e aí não vai ter a formação da frutose 1,6-bisfosfato, porque a frutose 6-fosfato vai seguir uma outra rota metabólica que nós estudaremos adiante. Tudo bem? Então a PFK1 é uma enzima alostérica, nós já estudamos o significado disso quando nós aprendemos sobre as enzimas, e aqui eu estou mostrando onde pode haver aí esse controle alostérico. E quem doou esse grupo fosfato para o carbono de número 1, de novo, foi um ATP que já estava presente na célula. E aí o ATP se transformou em ADP. Então nós vimos na primeira aula que as 5 primeiras reações são chamadas de reações de preparação ou preparatórias. Então, na verdade, nessas 5 primeiras reações, tem gasto de energia pela célula, mas depois a via glicolítica paga isso com juros e correção, tudo bem? Bom, olha só, a reação 3 também tem uma energia livre padrão muito exergônica, libera uma quantidade muito grande de caloria, permitindo com que essas reações aconteçam. De onde vem toda essa caloria? Da quebra, da retirada desse grupo fosfato do ATP. Lembra? Retirou o grupo fosfato, libera energia. Quando vai ser inserido o grupo fosfato, tem que fornecer energia. Tudo bem? Então aqui, um ATP foi gasto na reação 1, 2 ATPs foram gastos na reação 1 e 3. Tudo bem? Bom, a frutose 1,6-bisfosfato foi produzido. Reparem que agora eu coloquei 1, 2, 3 carbonos na cor rosa e 1, 2, 3 carbonos na cor azul. A frutose 1,6-bisfosfato, na quarta reação, recebe a ação de uma enzima conhecida como aldolase, e essa enzima faz o que com esse substrato? Parte ao meio, literalmente, então aqui há a partição, a quebra desse substrato em 2 moléculas contendo 3 átomos de carbono, cada uma delas, ou seja, a glicose que começou o processo que tem 6 carbonos, ela foi quebrada agora na quarta reação em 2 compostos que possuem 3 carbonos cada um deles. Tudo bem? Por ação dessa enzima, é a quarta reação e tem uma energia livre padrão bastante endergônica, mas os processos anteriores vão compensando para que não haja perda na forma de calor. Reparem o seguinte, agora foi gerado o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona fosfato. A diferença desses 2 compostos na hora que acontece a quebra é que o primeiro é um aldeído, C-OH é um aldeído, enquanto que o segundo é uma cetona, C-O ligado a 2 carbonos vizinhos. Então aqui nós temos um aldeído e aqui uma cetona. Um grupo fosfato ficou com o aldeído, enquanto que o outro grupo fosfato ficou com a cetona. Só que a dihidroxiacetona, ela não consegue seguir a via metabólica da glicólise. Ela não pode ficar na forma de cetona. É necessário que haja transformação, então, da dihidroxiacetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. E é o que acontece na quinta reação. Veja bem, eu desenhei novamente os substratos agora da quinta reação. O gliceraldeído 3-fosfato, ele não sofre nenhuma alteração nessa reação 5, enquanto que a dihidroxiacetona, por uma enzima conhecida como triose fosfato isomerase, porque acontece aqui uma isomerização, nós já estudamos isso conhecendo como tautomerização, ou seja,
uma cetona dentro da nossa célula, por ação enzimática, se converte no aldeído correspondente. Isso acontece para carboidratos também, e nós já estudamos isso na parte de estrutura e função de carboidratos. Veja bem, agora a dihidroxiacetona fosfato, que foi gerada na reação 4, foi convertida em gliceraldeído 3-fosfato, que é o aldeído correspondente. Observem que agora existem dois. Então, existem dois aldeídos fosfatados, ricos em energia, e os dois são idênticos. Ou seja, tudo que acontecer a partir da reação enzimática 5 acontece em dobro. Está tudo dobrado. Então, eu mostro a reação uma única vez, mas lembre-se sempre que acontece em dobro, porque a glicose agora está partida ao meio, com 3 carbonos em uma molécula e 3 carbonos na outra molécula. Tudo bem? Energia livre aqui também é endergônica, porque gasta 7,5 kJ por mol para que aconteça. Reparem que quando é endergônica, ela tem uma energia, uma requisição de energia baixa, possibilitando que a reação aconteça de um lado e do outro. Olhem que as setinhas aqui, ó, elas estão para um lado e para o outro. Enquanto que quando gasta uma energia muito grande, quando tem uma energia muito grande envolvida, a reação acontece num único sentido. É o que acontece na reação 1 e na reação 3. Então, essas enzimas aqui, ó, elas são enzimas irreversíveis. Ah, mas quando que vai acontecer o processo inverso? A nossa célula consegue produzir glicose a partir de compostos que não são carboidratos, num processo metabólico conhecido como gliconeogênese, e nós vamos estudá-la também, tudo bem? Na gliconeogênese, o piruvato, ele consegue voltar aqui os processos até chegar na formação de glicose. Isso acontece principalmente no fígado, quando a pessoa está precisando de energia e não tem carboidrato suficiente, principalmente para ser usado, por exemplo, no sistema nervoso central e em locais onde só é utilizado carboidrato como fonte de energia. Tudo bem? Essas reações que têm direção única, para fazer a reação inversa é requerido uma outra enzima, mas nós vamos estudando aos poucos. Quando envolve pouca energia livre, geralmente o processo é reversível e a reação contrária acontece pela ação da mesma enzima. Tudo bem? Então vamos para a reação 6, que nós já estudamos também, porque ela é uma reação acoplada. Ela acontece acoplada à reação 7. A reação 7 compensa a perda de energia que acontece na reação 6. Então, olha só. Duas moléculas agora de gliceraldeído 3-fosfato. Olha só, o fosfato está no carbono de número 3, por isso desse nome. Reage com o fosfato inorgânico. Que fosfato inorgânico é esse? Ele está ali na célula. Por exemplo, presente no ácido fosfórico que nós temos dentro da nossa célula. Esse grupo fosfato vai ser inserido na gliceraldeído 3-fosfato pela ação da enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Esse processo aqui, ó, é endergônico, precisa de energia. Só que a célula não pode mais ajudar nessa energia, porque ela já perdeu 2 ATPs. Então, a reação 7, ela tem o mesmo substrato em comum, e aí ela compensa a reação 6. E como na reação 7 tem a liberação de uma energia extremamente alta, além do gliceraldeído 3-fosfato ser convertido em um 3-bifosfoglicerato, ou bisfosfoglicerato, contendo 2 grupos fosfatos inseridos, ainda tem aqui, pessoal, a redução do NAD. A redução do NAD nós também já estudamos como uma coisa extremamente importante. Olha só, um NAD oxidado foi reduzido a NADH mais hidrito. Essa redução acontece em dobro, portanto são formados 2 NADs reduzidos.
Os NADs reduzidos são transportadores de elétrons e prótons. Eles vão entrar na mitocôndria e vão realizar respiração aeróbica, sendo convertidos posteriormente em ATP. Então, esse NAD reduzido ele tem uma capacidade de gerar energia muito grande, mas ele precisa entrar na mitocôndria e é necessária a presença do oxigênio. Se não tiver, a célula fermenta e nós já estudamos esse processo. Tudo bem? Então, na reação 6, devido ao acoplamento com a reação 7, é permitido a inserção de um grupo fosfato no carbono de número 1, do gliceraldeído 3-fosfato, convertendo ele em um 3-bisfosfoglicerato, que é uma molécula extremamente rica em energia, porque agora ficou aqui com 2 grupos fosfato, que é o pirofosfato, que nós já vimos que tem muita energia, permitindo a redução de 2 NADs. Tudo bem? Na reação 7, um 3-bisfosfoglicerato agora é o substrato da enzima conhecida como fosfoglicerato sinase ou fosfoglicerato quinase. Olha aqui, apareceu quinase, vai haver a transferência de grupo fosfato. Qual fosfato que vai ser retirado da molécula? O fosfato do carbono de número 1. Olha só, ele sai. Quando ele sai, quem que recebe esse grupo fosfato? O ADP que estava ali na célula circulante, que estava ali no citoplasma. Quando esse ADP recebe esse fosfato do carbono 1, ele é convertido em ATP. Então, aqui tem a geração de energia na forma de ATP ao nível do substrato. E nós também já estudamos isso. Veja bem, aqui, como acontece tudo em dobro e a gente tem 2 moléculas de um 3-bisfosfoglicerato, na reação 7 são produzidos 2 ATPs. Então, a célula tinha emprestado 2, olha só, um na reação 1 e mais um na reação 3. Ela tinha emprestado 2. Aqui já foram pagos os 2 que a célula havia emprestado. Então, já está aqui com saldo zerado, já foi pago, tudo bem? Tudo que for produzido a partir disso já é saldo líquido, já é livre, ok? O 3-fosfoglicerato, então, agora perdeu o fosfato e será o substrato da reação 8. 2 moléculas do 3-fosfoglicerato sofrem a ação da enzima fosfoglicerato mutase. E o que essa enzima faz? Pega esse grupo fosfato que está no carbono de número 3 e troca ele de lugar com essa hidroxila. Ou seja, o grupo fosfato foi para o carbono de número 2. Olha só a representação aqui. E a hidroxila que estava no carbono de número 2 veio para o carbono de número 3. Para que isso aconteceu? Porque para a reação seguinte, o fosfato precisa estar no carbono 2. No carbono 3, não seria possível a reação de baixo e a 10ª acontecer. Por isso dessas transformações químicas. Porque quando acontece mudança de ligação química, tem energia química envolvida. E essa energia química envolvida permite que os processos seguintes aconteçam. Tudo bem? Então, olha só. Aqui teve um ΔG, uma energia livre padrão, também positiva, endergônica, porém com pouca energia envolvida. Por isso o processo é reversível. O 2-fosfoglicerato, 2 moléculas do 2-fosfoglicerato, na reação 9, sofre a ação da enzima enolase. O que essa enolase faz? Retira uma molécula de água. É isso mesmo, sai água. Essa água vai ficar ali no citoplasma e ser utilizada pela célula. De onde está saindo essa água? Observem aqui, pessoal. Essa hidroxila, junto com esse hidrogênio do carbono 2, saem. H mais OH forma água. Quando isso acontece, há a formação de uma dupla ligação aqui. Então, repare que o grupo fosfato permanece, mas a hidroxila do carbono 3 com o hidrogênio do carbono 2 saem, formando uma dupla. Essa dupla ela vai fazer um processo aqui de transformação, passando para esse grupo de baixo, liberando o grupo fosfato. Então, esse grupo fosfato só consegue sair
Porque essa dupla aqui forma uma dupla entre o carbono e o oxigênio. Por isso que teve que haver a preparação anterior. Então veja bem, o 2-fosfoglicerato se converteu no fosfenolpiruvato na nona reação. É um processo também endergônico, mas as reações exergônicas compensam esse processo e há perda de calor de uma forma bastante pequena, porque a célula precisa trabalhar a pressão e temperatura constantes. Tudo bem? Veja bem, o fosfenolpiruvato agora, na 10ª reação, são 2 moléculas dele, é convertido, o fosfenolpiruvato é convertido em piruvato, por meio da ação piruvato-cinase, da enzima piruvato-cinase. Olha só, piruvato-cinase ou piruvato-quinase, apareceu quinase, significa que tem a transferência de grupo fosfato. O fosfenolpiruvato perde esse fosfato e se transforma no piruvato. Quem que recebe esse grupo fosfato? O ADP que estava ali na célula. E ele é convertido no ATP, que é rico em energia. Como são 2 fosfenolpiruvato e há a formação de 2 moléculas de piruvato, há a formação de 2 ATPs. Então, a célula produz na via glicolítica 4 ATPs. Como ela gasta 2 na reação 1 e 3 juntas, a gente tem um saldo líquido de 2 ATPs. Chegamos no piruvato. Então, 2 moléculas do piruvato foram formadas. Se tiver oxigênio em mitocôndria, o piruvato vai seguir o caminho da respiração aeróbica, que nós discutiremos na próxima aula. Se não tiver oxigênio e nem mitocôndria, o piruvato é convertido em ácido lático por meio da fermentação alcoólica, para que haja a reoxidação dos NADs que não serão utilizados. Mas isso nós já discutimos na primeira aula da rota metabólica, da via metabólica anaeróbica. Tudo bem? Se vocês estão com dúvida, voltem nessa aula e assistam de forma cronológica para que possa fazer sentido. Tudo bem? Então aqui aconteceu a via glicolítica. A piruvato-cinase depende de 2 cofatores, que é o magnésio e o potássio. Quando o magnésio e o potássio estão presentes, a reação acontece. Se eles não estão presentes, a reação não acontece. Daí a importância dos cofatores e das coenzimas. Tudo bem? A energia livre padrão dessa reação é extremamente exergônica, ou seja, libera uma energia extremamente grande e só foi possível devido às transformações químicas que foram acontecendo de uma molécula para outra. Finalizamos aqui então, uma molécula de glicose com 6 carbonos foi convertida em 2 moléculas de piruvato que tem 3 carbonos cada uma delas. 1, 2, 3 carbonos. Tudo bem? Isso ocorre então para que a energia não seja dissipada na forma de calor e seja extraída a maior quantidade de energia possível. Tudo bem? Se o NAD conseguir entrar na mitocôndria, o processo de respiração aeróbica acontece. Se ele não entrar, vai haver fermentação. Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido, que faça sentido e ajude na elucidação, porque o metabolismo ele é lindo, ele é maravilhoso e explica o funcionamento da célula. Imagina a célula evolutivamente, teve que sofrer várias transformações ao longo do tempo para chegar nesse processo e gerar a maior quantidade de energia possível. Isso é possível de entender se a gente tem disciplina, foco e se a gente consegue dedicar um tempo para estudar. O restante contem sempre comigo.